Agora. Boas, boas. Turma boa, companheiros, companheiras, amigas. Nós estamos aqui, mais uma vez conversando, e hoje conversando com Sofia Vergueiro, companheira nossa do PDT, secretária de formação do Movimento Ecotrabalhismo, lá do partido, e é uma técnica em meio ambiente, gestora ambiental formada pela Universidade de São Paulo, e é uma das cofundadoras da GA Júnior, Empresa Júnior de Gestão Ambiental, a EC, EACCH. Como é que pronuncia, Sofia? ET USP. Né? A primeira, A primeira empresa júnior de gestão ambiental do país. Você veja bem, já muito pensando nisso. É pesquisadora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, estudou os efeitos da radiação ionizante em seres vivos e meio ambiente, e também atuou em laboratório de pesquisas paleoclimáticas, membro do capítulo brasileiro da WIN, Women in Nuclear, rede de apoio às mulheres atuantes no setor nuclear. Atua em prol da divulgação científica e desmistificação da energia nuclear no Brasil. Ela é graduanda de administração pela Universidade Anhembi Morumbi e gestão de políticas públicas pela USP. É professora de ciências físicas e biológicas da Rede Pública Estadual de Ensino e é pré-candidata a vereador aqui do PDT em São Paulo. Seja bem-vinda, Sofia. Prazer em tê-la aqui, viu, querida? Muito obrigada, companheiro Neto. É um prazer muito grande poder estar falando com você. Me sinto muito honrada pelo convite. Só tenho a agradecer ao PDT, todos os companheiros extremamente qualificados me receberam de braços abertos no partido. Enfim, PDT, como diz o Ciro, está numa grande efervescência, né? Está chegando um pessoal novo e eu espero agregar no que for possível agregar junto ao partido, para que a gente construa juntos, inclusive na cidade de São Paulo, como vereador. Você é desse povo novo que está chegando para ajudar a construir o PDT, e ajudar a preparar aí um projeto nacional de desenvolvimento. Bom, Sofia, com certeza. Eu tenho algumas coisas aqui, você sabe, uma das grandes preocupações com o potencial do coronavírus se alastrar pelo Brasil é a gigante, mas enorme falta de acesso ao saneamento básico em cidades e comunidades periféricas do Brasil. São Paulo nem se fala, né? Você afastou um pouquinho, você vai aqui na região metropolitana de Guarulhos, saneamento básico acho que chega a 10%. Né? Diversos bairros de São Paulo e do país estão relatando falta de abastecimento de água encanada em meio à pandemia. Eu até assisti um vídeo lá de Porto Alegre, um cara chorando que conseguiu tanques para colocar na via pública e pontos estratégicos, e a prefeitura diz, olha, eu não vou instalar isso não, já se omitindo. Então, e também sem falar na impossibilidade de manter as práticas de higiene pessoal. Você sabe, o principal combate ao vírus é a higiene pessoal, lavar, tomar banho, sabão, água, e também álcool em gel. Porque como é que você vê, qual é a sua visão sobre os efeitos dessa realidade sobre milhões de famílias no Brasil? Olha, Neto, o que a gente vê hoje, na verdade, essa pandemia, essa crise do coronavírus, ela traz à luz para a população os problemas de saneamento que nós temos. Veja, São Paulo, a maior cidade do país, uma das maiores cidades da América Latina, não tem 100% de saneamento garantido para a população, né? Eu estou falando de 35% da cidade são saneamento completo. Vale ressaltar o que é o saneamento. O saneamento engloba a coleta e tratamento de resíduos sólidos, né, o que popularmente a gente chama de lixo, o acesso à água potável e o tratamento dos efluentes, que a gente chama de esgoto, né? E 35% da população de São Paulo não tem acesso ao saneamento básico de fato. Possuem acesso à água,
só, correto? Então, você vê como que a gente pode estar falando de crise hídrica na cidade de São Paulo, sendo que nós temos diversos rios grandiosos cortando a cidade. E por que a gente fala de crise hídrica? Porque a água existe, não falta água, o que falta é água potável. Então, uma gestão compartilhada da Sabesp mais eficaz, você ter uma fiscalização de empresas, né, uma fiscalização mais intensa sobre as empresas, porque muito do que acontece na Sabesp não é divulgado, a questão do acesso à informação, é muito complicado você ter acesso a dados, informações em tempo real e tudo mais, e vem à luz, vem uma preocupação de por que na cidade de São Paulo você ainda tem 35% da sua população sem acesso a tratamento de esgoto, né? Então, veja, são mais de 2 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, mais de 11% da população, vivendo em favelas, vivendo sem encanamento, sem água potável, sem acesso, ou quando há o acesso, não há o tratamento de esgoto. Então, é preocupante porque qualquer doença que a gente fale, e que pela falta de ações sanitárias, como, por exemplo, a dengue, que é um grande problema, a febre amarela, ou até mesmo o coronavírus, vai se alastrar, né? Porque a gente não consegue ter controle sobre essa população, né? Porque como que a gente pode falar, uma das formas de prevenção do coronavírus é você lavar suas mãos, né? Tá sempre higienizando as mãos, o uso de álcool gel, só que você não tem acesso, consegue fazer higiene básica, não consegue higienizar os seus alimentos, você tem crianças brincando em esgoto a céu aberto, né? O principal problema do que a gente chama das doenças tropicais, né, que são essas doenças negligenciadas, como, por exemplo, a dengue, é justamente isso, se propaga por conta disso, pela falta de saneamento. E, enfim, é uma realidade que choca muita gente, né? O coronavírus, essa crise, serviu também para que a gente redirecione o nosso olhar para essa população também, né? Porque para a gente é muito fácil fazer quarentena, né? Mas existe uma população que não consegue, não tem como. E nem fazer o básico, que é a higiene mínima, que é lavar uma mão, não tem como. Então, como que você pode estar falando de pessoas que não conseguem fazer a sua higiene básica, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né? Então, isso choca bastante. Interessante. Mas isso aí, você vê, nós estamos falando de uma cidade rica como São Paulo, num orçamento de 67 bilhões de reais. Quer dizer, você vê a importância da representação dentro de uma Câmara Municipal, de uma gestão municipal, no sentido que tenha seus olhos voltados para essas populações, né? Não voltados para as populações menos carentes, as populações mais abastadas, que, na verdade, são as populações que, como você bem disse, têm acesso à água, têm acesso a toda a infraestrutura possível. Mas, veja, a relação entre a humanidade e o meio ambiente é um tema constante nos últimos anos, quer dizer, virou um dos temas primordiais, ou seja, nós estamos olhando, toda hora está se falando aí do aquecimento global, está se falando de uma série de crises climáticas que o planeta vem passando. Como essa pandemia nos faz repensar essa interação e os danos causados no meio ambiente? Olha, Neto, se não fosse o coronavírus, certamente seria alguma outra pandemia, algum outro patógeno. É uma tragédia. Se não fosse agora, seria por conta entre homem e meio ambiente. O que acontece hoje é que o ser humano, isso é um ponto muito caro para mim, como gestora ambiental, é que a gente está ultrapassando alguns limites que não deveriam ser ultrapassados.
tá? Por conta das atividades humanas, das atividades antropogênicas, como a gente chama. E o resultado disso é aquecimento global. O resultado disso são pandemias. Não é de hoje que o ser humano vem tendo pandemias, né? Enfrentando pandemias. Há 10 anos, ainda estava na escola, eu me recordo da crise do H1N1, por exemplo. E a gente vai pensando, né? Por que surgem essas doenças do nada? A questão é que não, daí já está previsto de acontecer por conta da ultrapassagem desses limites, dessa relação devastadora sobre o meio ambiente. Não há um respeito com o meio ambiente. Então, a gente acaba invadindo alguns habitats naturais, consumindo determinados animais. Há um estudo que sugere que talvez tenha vindo do mercado, o coronavírus tenha vindo do mercado de animais silvestres de Wuhan, na China, né, pelo consumo de animais silvestres. Então, veja, a gente invade determinados habitats que a gente não está preparado para enfrentar as consequências. Né? Por exemplo, ou não sabemos as consequências. Essas crises patológicas, exato, né? Já estava previsto, na verdade. E isso de animais silvestres, por exemplo, desmatamento, você acaba entrando em contato com outros animais e causando o aquecimento global. Qual que é o grande problema do aquecimento global, por exemplo, nessa questão de virologia, por exemplo? É que você muda a dinâmica dos serviços ecossistêmicos. Né? Mudando a dinâmica dos serviços ecossistêmicos, você muda a dinâmica das populações em determinados habitats e entrando em contato com humanos. Isso não pode acontecer, porque há vírus que não, ou bactérias que não se manifestam de forma patogênica em animais, mas em contato com humanos se manifestam de forma patogênica, como no corpo. A questão do permafrost, por exemplo, que está por conta do aquecimento global, não só o permafrost, mas as calotas polares, por exemplo, as geleiras, elas possuem bolhas de gás, por exemplo, de milhões de anos atrás, que possuem os seus patógenos inoculados naqueles lugares também, né? Com o derretimento do permafrost ou das calotas polares, isso vem à tona. E o que está vindo à tona? A gente não sabe o que é. Pode estar em contato com doenças que já foram erradicadas há muito tempo, por exemplo. Tudo isso por conta da gestão que a gente faz, gestão ambiental, né? De não respeitar estes limites, né? Do tráfico de animais, por exemplo, né? Tráfico de animais silvestres, e você ainda tem um presidente, por exemplo, que um dos slogans é liberar a caça no Brasil. A gente está brincando com fogo, na verdade, né? Por exemplo, bota a Amazônia para baixo para fazer pasto. Então, assim, é tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Uma coisa que está acontecendo atualmente, que por causa dessa parada que está dando no mundo, né, está todo mundo se recolhendo, mesmo com esses avisos malucos do presidente, dos seus gados seguidores, de que não faça nada disso, aquelas coisas todas, mas há relato de diminuição drástica de emissão de poluentes, com apenas algumas semanas de confinamento pelo mundo e até invasão, vamos entrar entre aspas, porque nós aqui invadimos o habitat deles, né, de animais silvestres em cidades do interior de São Paulo e por toda a Europa. Você acha que a gente consegue tirar algo de bom dessa história toda? Com certeza. Isso a gente vê. Como que é a nossa relação, né? Você vê a volta de animais silvestres para a cidade, por exemplo, mostra que eles estão afastados. Na verdade, eles estão no ambiente natural deles, né? A gente que invadiu, por exemplo. A gente está vendo uma grande diferença em poluentes na atmosfera, né? Isso acho que os pesquisadores estão se deliciando com esse momento agora, quem pesquisa emissões atmosféricas,
porque vai gerar muito dado isso, né, dados primários. Por exemplo, de 9 milhões, 9 partes por milhão de poluentes atmosféricos na cidade de São Paulo, mais propriamente dito, assim, é proveniente de emissões de veículos, que é o monóxido de carbono, entre outros, né, o CO2, o CO, o enxofre e tudo mais, tem diminuído. De 9 partes por milhão, passou a parte por anos. Né? Isso está extremamente relacionado de 9 partes por milhão para 1 parte por milhão. E isso caiu drasticamente. Né? É impressionante a queda. E isso mostra a nossa relação mesmo com da nossa dinâmica como sociedade, como seres humanos vivendo em sociedade, num núcleo urbano, como ela afeta o meio ambiente. Né? Aí fica um desafio para a gente, quanto prefeitura, né, que teremos aqui futuramente o vice-prefeito, ou a mim como vereador, ou aos nossos colegas, nossos companheiros na esfera municipal, a gente repensar algumas dinâmicas, né? O que a gente pode fazer para controlar as emissões. Por exemplo, em outrora a gente já teve alguns programas como Controlar, que infelizmente, né, não deu certo por N motivos, N razões, mas é um momento que faz a gente repensar que é possível sim a gente se adaptar e é necessário sim a gente se adaptar, a gente mudar a nossa dinâmica como sociedade frente ao meio ambiente. Pensar em transporte público urbano de massa, de forma sustentável, mudar talvez o modal energético dos combustíveis, né? Enfim, dá para tirar muitos ensinamentos disso que a gente está tendo, né? Sobretudo sobre a nossa relação com o meio ambiente. É curioso, Neto, quando o senhor me apresentou, você me apresentou, que eu fui pesquisadora do ICESP, na verdade, não sou, né? Eu participei de um grupo de pesquisa durante 1 ano no ICESP, e esse grupo, ele pesquisou sobre as causas e consequências do acidente de Chernobyl e Fukushima, e é curioso que em Chernobyl, parte do estudo que eu fiz, a gente verificou que a população de animais selvagens e animais silvestres em Chernobyl, eles retratam. A humana também acaba afastando urbana esse espaço deles, né? Então, é natural. Então, é um desafio para a gente, né, como gestores municipais, pensar em como alterar essa dinâmica, também sem afetar drasticamente as questões econômicas que são a roda da sociedade hoje, né? Enfim. Isso nos remete a um projeto nacional de desenvolvimento. Você veja bem, nós temos falado muito nesse momento das necessidades de máscara, importar respiradouros, né? Além dos fármacos. Tudo isso, quando a gente escuta Ciro falando, a gente vê, puxa vida, esse projeto nacional de desenvolvimento, a grande crítica dele é a falta da industrialização. Um dos vetores seria a reindustrialização, e um dos 4 vetores que ele chamava é a questão dos fármacos, né? Que a indústria farmacêutica, que 80% de tudo que a gente utiliza na área de fármacos são importados. Então, veja, e até aquela brincadeira de trigo não é dólar, pão não é dólar, mas trigo é dólar, dólar subiu, pão sobe, porque trigo é importado. E não é só no pão, ele citou Caiu, Luiz? Deu uma caidinha aí. Deu uma cortada. Não, faz parte, faz parte. Então,
Uma grande virada que eu estou vendo, e quero que a gente aproveite e conversar um pouco sobre isso, é essa narrativa anti-Estado, anti-indústria nacional, anti-servidor público, anti-SUS, anti-educação pública. Me fale um pouquinho como é que você vê isso, porque agora é a nossa oportunidade, como está todo mundo aí de quarentena, pensando, aí o cara vai ter que tomar vacina, quem é que dá vacina? Ah, é o SUS que dá vacina, ah, tem que transportar a ambulância do SAMU, é SUS, ah, o bombeiro que está salvando é funcionário público, e aí a polícia militar, esse que está dando segurança, é o exército, ou seja, nós temos todo um complexo de coisas do setor público que passa a ser revisto por todo mundo, da necessidade e da importância disso. Não só nessa área, mas também quando vê que as empresas começam a quebrar, que as empresas começam a ter dificuldades na relação em função da parada geral da quarentena, todo mundo diz: o Estado tem que fazer, o Estado tem que fazer. Ou seja, há poucos meses atrás, Estado mínimo, privatiza tudo, entrega tudo, não sei o quê. Agora, opa, Estado, por favor. E aí, vou pegar exemplo de fora. Estados Unidos, 2 trilhões de dólares na veia da economia, não é para banco. Já fez isso em 2008 para bancos. Aí você vê a Inglaterra também fazendo as mesmas atitudes, França, Espanha, e assim todos os países ditos liberais, Alemanha, dando um suporte à sua economia, ou seja, o Estado ser necessário a sua presença. Como é que nós podemos ajudar a quem está nos assistindo a entender ou reavaliar esta narrativa equivocada que vinha tendo até pouco tempo atrás? Bom, serviu para mostrar para todo mundo, né? E se não fosse o SUS hoje? Né? Como que seria? Falar de Estado mínimo é uma balela das maiores, não tem como. É absurdo. Eu fico pensando se nós estivéssemos com Ciro Gomes hoje na presidência, que nós estaríamos enfrentando hoje essa crise, nessa pandemia, de forma totalmente diferente. Né? Você chega ao ponto de você não ter EPI, né? Para os trabalhadores, tanto da empresa dos hospitais privados quanto dos hospitais públicos, por quê? A gente não tem um complexo industrial da saúde como foi proposto pelo Ciro Gomes, né? A gente depende de importação. Então, você vê, se o mundo se fecha como agora, como que a gente faz? Né? A gente fica na mão de outros países, de outras nações, sendo que nós não temos necessidade nenhuma de passar por isso. Tá? O Brasil ele foi deliberadamente desindustrializado. Nós temos uma colônia, né? Uma colônia de norte dos Estados Unidos, né? Voltando a ser o celeiro do mundo. Então, numa crise assim, a gente fica nas mãos de outros países, né? Então, serve para mostrar que não tem como você falar de Estado mínimo, porque ele é prejudicial. Ele é prejudicial principalmente para os mais necessitados, para quem não consegue ter acesso ao mínimo, se necessitar ser pago, por exemplo. Né? Fico pensando o que seria da população brasileira hoje se não seria Então, a gente pode levar isso para qualquer área, na verdade. Eu ando de privatização mais caro à sociedade, né? Em setores estratégicos da sociedade também, como fornecimento de energia. Hoje se fala em privatizar a Eletrobras, né? A privatização da água. Poxa, aí você privatizando a água, como a Sabesp é de capital misto, né? Abriu ações na bolsa. Você tem parte da população de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a cidade mais, né? E assim, saneamento, por exemplo, nem concebi
privatizar, mas é o que a gente vê, né? A gente perdeu a Embraer, por exemplo, né? Que lida diretamente com essas questões também. Então, não cabe pensar em privatizar determinadas áreas do país, né? E, infelizmente, a gente está na contramão de tudo isso, né? Nós temos um presidente totalmente colonizado, entreguista, está entregando as nossas riquezas, a nossa indústria, aí chega uma crise, a gente não tem o que fazer. Chega uma crise, os nossos, né, não tem material. E olha, Neto, eu preciso dizer, parabenizar os cientistas brasileiros, sem dúvida, porque eles fazem ciência, podem duvidar de mim, podem comentar nesse vídeo depois, mas a ciência ela é feita nas universidades públicas, né? Ah, não, mas a universidade A, B é privada, faz ciência. Não, quem pode até fazer, mas a ciência ela é feita na universidade pública. Nós somos formados para, temos toda a base para caminharmos, né? Todos os alunos das universidades públicas, eles são moldados, são formados, ao meu ver, para se tornarem cientistas, para seguirem na carreira acadêmica, e parabenizar os cientistas que estão trabalhando na pesquisa do coronavírus, os nossos médicos também, os nossos hospitais universitários que estão tendo que lidar com tudo isso, e é impressionante a emergência que os nossos pesquisadores encararam tudo isso, né? Isso mostra a necessidade de você tomar um fomento grandioso na pesquisa. Nós estamos dependendo de uma resposta rápida. Falta insumos dos nossos cientistas, e por ser feita na universidade pública, ela mostra a necessidade que os nossos governantes têm, né, de injetar na pesquisa, né? Talvez as nossas universidades, os nossos cientistas, na verdade, não perdem para nenhum cientista de nenhuma parte do mundo, são de altíssimo nível, né? As nossas universidades, por mais que elas passem, sejam sucateadas e tudo mais, elas ainda se mantêm entre as melhores do mundo. Imagina se tivesse investimento, né? Então, esse momento mostra também da gente olhar para a ciência com maior carinho, né, de reconhecer o papel dela na sociedade. O brasileiro não sabe o que é ciência, ele não sabe o que é um cientista, ele acha que aqui no Brasil não se faz, né, que se gasta dinheiro à toa, e não é. E espero que a gente consiga passar esse momento, quando a gente retomar nossa vida ao mais normal possível, que o brasileiro olhe com mais carinho para essas áreas, que olhe com mais cuidado, o que necessita ser privatizado, o que é Estado mínimo, né? E o que é um país com base sólida, né? A base sólida do nosso país só vai vir com o Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Proposto pelo Ciro, por exemplo. Vai vir com uma indústria de base forte, pessoas trabalhando, retomar a indústria, a gente deixar de ser celeiro do mundo e sermos mais autossuficientes em coisas que podemos ser autossuficientes, e ter a nossa que já é mundo como a melhor do mundo, né? E nos nossos cientistas e nas nossas universidades, sem dúvida. Você falou da Sabesp. A Sabesp é uma empresa estadual. Você sabe que um dos principais contratos com a Sabesp é a cidade de São Paulo. Você já imaginou uma gestão da capital se desvinculando da Sabesp porque ela não está cumprindo com o compromisso que deveria cumprir para levar efetivamente esgoto e água tratada para todos os recantos e recôncavos da cidade de São Paulo? Imagina, por isso que fica todo mundo com esse medo danado e procura sempre manter dentro da Prefeitura de São Paulo um conjunto de pessoas alinhadas com o governo do Estado em função, porque a Sabesp, acho que 60% da sua arrecadação deve ser a cidade de São Paulo.
Uhum. Você imaginou se nós, numa gestão possível aí, pensando no futuro, pudéssemos fazer da cidade de São Paulo ter o seu próprio departamento ou sua própria empresa de água e esgoto para cumprir os 4 determinados, que teria que juntar as duas, a CETESB e a Sabesp, numa empresa municipal, porque você tem que abastecer de água, tratar o esgoto, os resíduos sólidos, né? E também as drenagens urbanas da água, que você sabe que São Paulo é impermeada, totalmente impermeável. Então, quando chove, vê o drama que nós acompanhamos aí por todos os cantos. Olha, como é que você vê a possibilidade de poder fazer apertar o parafuso da Sabesp e dizer para ela, ou você cumpre a obrigação de levar o esgoto para onde tem que ir, ou pode correr o risco de perder o contrato milionário que tem com a cidade de São Paulo. É mais que necessário, né? Eu acho que já passou da hora de chamar a Sabesp a responsabilidade. Porque a gente fala de saneamento, mas também a gente tem que pensar nas perdas, né? A gente tem muita perda no sistema hídrico, chega, se eu não me engano, a 30% da água potável ela é perdida por perfurações, né? Canos velhos e tudo mais. Então, eu acho que é chamar a Sabesp a responsabilidade. O que a gente tem hoje, né? Qual que é o problema de você ter uma empresa de capital misto ou você privatizar e tudo mais? A Sabesp, ela tem ações na Bolsa, correto? Isso daqui não é certo. Muito difícil de ninguém entender. Quando você abre uma empresa estatal e deixa o seu capital aberto numa Bolsa de Valores, o que acontece? Parte do lucro, obviamente, de uma empresa estatal tem que retornar em ações de investimento, né, e tudo mais. Com a Sabesp é um pouco diferente essa dinâmica, porque como ela tem seus acionistas, o lucro vai para onde? Seus acionistas, né? E a gente perde muito em qualidade de serviço com isso, né? Porque ao invés de você estar reparando os canos, levando o saneamento para a periferia, levando para a favela, não, né? Limpando o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, que desde que eu nasci, eu ouço falar de entra governo, sai governo, de que o Rio Tietê será limpo, isso nunca acontece, se deve também a essas demandas, né? A demanda de você estar pagando quem está investindo em você, né? Que são os acionistas. Então, eu acho que cabe aos nossos governantes a gente chamar a realidade, a próxima gestão da prefeitura cobrar da Sabesp, sim, porque a gente que Sabesp. Né? E acho que é dessa forma, né? E isso daí, a Sabesp é um bom exemplo para a gente pensar nessa dinâmica do Estado mínimo também. Eu acho excelente esse exemplo, né? A gente tem uma cidade, na verdade, o Brasil, ele é o país mais rico em recursos hídricos do mundo, né? São Paulo poderia ser uma cidade perfeitamente navegável, né? Perfeitamente, assim como a Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, né? E a gente não pode, né? Você poderia escoar, isso diminuiria trânsito, você poderia escoar a produção, né? Para o interior de São Paulo. Veja só, o Rio Tietê, ele se transforma no Rio Paraná, que depois vira o Rio da Prata, então ele vai embora, né? Então, seria mais uma via de comércio, de escoamento de produção, até de lazer ou de desafogar, né, o trânsito na cidade de São Paulo. Isso não acontece por conta da gestão hídrica da cidade. Então, cabe a nós, gestores municipais, futuros gestores municipais, a repensar, isso é prioritário, a repensar a dinâmica da Sabesp na cidade. Tem como eu estar numa frente sem acesso ao saneamento, né? Sem tratamento de esgoto, na verdade. Sem acesso à água potável. Não tem como. Verdade. Tem como. Ó, além de você ser uma gestora ambiental, você também está se preparando para disputar uma vaga aí de vereança na próxima eleição, né?
Como tem sido a experiência de atuar politicamente em tempos de isolamento social? Ai, mudou completamente. É, olha, graças a Deus eu tenho uma equipe boa, ajudo colegas, eles, nossa, eu conto com uma equipe final, até mandar um abraço à equipe de gestores que 110% do tempo me auxiliaram, me auxiliam dia e noite. É complicado, porque a gente sabe que política se faz no boca a boca também, a gente tem as nossas demandas, mas a gente tem que se adequar, faz parte, a militância não pode parar, né? Como está todo mundo confinado, vamos no confinamento mesmo, no isolamento, a gente faz nossas lives, como agora. É até um bom momento de reaproximar contatos antigos, né? É se adequar, né? Eu acho que a política, na verdade, ela consegue ser feita em qualquer cenário, basta vontade, basta se adequar e vontade de militar, não, é o que não falta para a juventude do PDT, né? A gente tá sempre querendo mais, então a gente vai atrás. Se acabar a internet, a gente dá um jeito também. E eu creio também que nessa hibernação que nós estamos, e a sua equipe também está em isolamento, e com essa realidade, a perspectiva que aparece, os projetos para o futuro, numa futura vereança, dentro de uma Câmara, ou para auxiliar a composição de um programa de governo municipal, também afloram de maneira bastante interessante, não é verdade? São muitas ideias. Ontem mesmo a gente fez uma reunião e assim, a gente vai com muita sede, né? São muitas ideias mesmo, do que a gente quer colocar em prática, do que a gente quer transformar, aquilo que for possível transformar para melhor, a gente quer transformar para melhor. A cidade de São Paulo é uma cidade muito potencial, muito potencial. Ela é é um tem tempo para isso, basta você redirecionar. Então, algo que eu quero trabalhar na minha campanha é justamente essa questão do saneamento básico, que não. Sabe, Neto, eu converso muito, como gestora ambiental, com os meus próprios colegas, que, poxa, qual que é a ideia que você tem de alguém que prega pelo meio ambiente? Que vamos plantar árvore. É reciclagem. Poxa, meio ambiente é tudo isso, mas é muito mais que isso também. Posso estar falando de coronavírus e questão ambiental, né? Então, a gente também serve para a gente trabalhar essa ideia do ecochato, né? Que meio ambiente não é só isso, né? Vai muito além. Então, é um desafio para a gente ficar essa imagem do eco-chato e partir para outras áreas, porque, olha, Neto, me desculpe até outros colegas da área ambiental, aos meus professores que contribuíram muito para a minha formação, grandes cientistas, eu não posso estar falando, talvez, de uma agricultura orgânica, ou talvez de fazer um jardim na minha casa, plantar árvore na minha casa enquanto eu tenho meu vizinho passando fome na periferia. Não tem como a gente sobrepor algumas coisas, né? E nós como gestão, desafio para os nossos colegas, para os meus, no meio ambiente, de uma forma mais social, né? População de risco, áreas de mananciais. Áreas precarizadas, ocupação em áreas de mananciais e tudo mais. Porque, olha, para mim não faz sentido. Não faz sentido a gente sobrepor algumas questões, se a gente não tem o mínimo, né? Só que meio ambiente também é garantir o mínimo, é garantir a dignidade, né? Que é o acesso à água, é o acesso à alimentação, isso é meio ambiente também, acesso à moradia segura, né? Então, é dessa forma que eu pretendo trabalhar junto com a minha equipe. Acho que é dessa forma que o PDT trabalha, né? A gente fala, a gente bate sempre na mesma tecla, que nós somos um partido trabalhista,
democrático trabalhista, e a nossa preocupação é o povo, né? Então, é por isso que espanta, por exemplo, algumas falas de hoje que deixa morrer porque a economia não pode parar. Não seria nunca discutido dessa forma, né? Então, não, com certeza. Nessa linha que eu pretendo seguir. Até porque o coronavírus escancarou a miséria, escancarou a pobreza. Quando você chega na periferia e não tem água para lavar a mão, não tem sabão para lavar a mão, quer dizer, você fala assim, para, porque precisamos recomeçar, atender a essa necessidade. Eu acho que é esse o compromisso de nós trabalhistas, nós do PDT, no sentido de olhar a cidade com esses olhos. Para quem interessa realmente o orçamento da cidade? Para onde nós vamos deslocar os recursos e os investimentos? Eu acho que é isso. Exato. Bom, amiga. É um grande desafio. É um grande desafio. Eu queria que você desse as suas palavras finais aqui para a gente poder dar uma mensagem sua aqui dentro dessa nossa conversa. Você vê, passou rapidinho, 40 minutos, hein? Passou, né? Quando a conversa é boa, passa rápido. Passa muito rápido. Eu faço um apelo para a população brasileira, para a população paulistana, para que vejam com outros olhos, com maior criticidade, a necessidade de um Estado forte, de um Estado robusto, de uma economia robusta da indústria brasileira. Hoje a gente está sentindo muita falta de uma indústria forte no Brasil. Não é de hoje, tá? Não aconteceu por conta do coronavírus, mas o coronavírus intensificou, né, essa necessidade. Que também esse olhar crítico ele se volte para a ciência, conheçam as nossas universidades, conheçam o que fazem os nossos cientistas, procurem entender melhor o que é ciência, não cair nessa balela que muitos governantes fazem de diminuir a importância da ciência, né? Hoje a gente tem um movimento anticientífico crescente no mundo inteiro, não só no Brasil, e também olhar com um olhar mais solidário, né? Para os nossos vizinhos, para quem habita a nossa cidade, para os necessitados, para quem você está na sua quarentena, mas com certeza se você abrir a porta da sua casa vai ter gente na rua, né? Pensar nessas pessoas, nas pessoas que não podem parar de trabalhar e nas pessoas que estão na rua, mas que não é por conta de trabalho, né? É pela falta dele, é pela falta de um teto. Então, que a gente saia dessa experiência do coronavírus nos próximos meses mais fortalecidos como seres humanos e quanto sociedade. Muito bem. Essa é a nossa Sofia Vergueiro, que é a nossa pré-candidata a vereadora aqui e é secretária de formação do Movimento Ecotrabalhista aqui do PDT da capital. Obrigado, Sofia. Foi um prazer conversar com você. Boa sorte, bom trabalho. Junte essa moçada sua aí competente e apresente para nós, tanto para a questão da campanha de prefeito, como também da campanha de vereadores, suas propostas competentes, qualificadas, já com esse olhar bastante humanista, bastante humanitário para toda a cidade de São Paulo. Forte abraço, Sofia. Foi um grande prazer. Vamos. Pronto, Luiz.